Olá, eu me chamo Pamela Barroso e estamos iniciando mais um programa Personalidades. Hoje, um programa super especial, afinal de contas, recebo uma empreendedora que tem muito a agregar e eu tenho certeza que será um programa com muito conteúdo para você. Recebo Nilva Olive, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu realmente sei que a agenda dela é apertada, foi complicado, mas ela priorizou estar aqui conosco. Obrigada por ter aceitado o convite, viu, Nilva? Maior satisfação, Pamela, de estar aqui com você. Realmente a agenda nesses dias está bem apertada, mas eu jamais poderia deixar de aceitar esse seu convite. Muito obrigada. Olha, e eu tenho certeza que nós temos muito, vai ser um programa rico em conteúdo, afinal de contas a Nilva tem uma experiência muito grande enquanto empreendedora, enquanto mulher, e eu queria que você iniciasse esse programa contando um pouquinho para quem está em casa que ainda não a conhece, quem é Nilva Olive. Pamela, hoje eu gostaria de dizer para você que eu sou só mãe. Gostaria de estar cuidando da família, mas ainda trabalho muito. Eu cuido de algumas empresas, né, da minha família, mas também sou mãe, esposa, amiga, companheira nas horas difíceis e sou uma pessoa em constante evolução. Tanto profissionalmente, apesar de já ser sessentona, mas ainda quero evoluir muito no meu trabalho. Quero afinar ainda a minha atividade. Eu quero harmonizar a minha forma de trabalhar. Eu vivo em constante conflito comigo, sempre procurando ser melhor a cada dia, tentando de alguma forma espiritualmente melhorar, sabe, na minha conversa com Deus. Então eu sou assim, uma mulher cheia de defeitos, mas procurando me aprimorar de todas as formas que eu possa conseguir. E sempre assim, trabalhando muito, tentando novas formas, tentando acertar mais, tentando melhorar a lida com os funcionários, tentando me aprimorar de todas as formas possíveis que eu possa, que eu entenda que eu preciso melhorar, identificando também os meus pontos, né, que eu preciso melhorar. Então, hoje eu me identifico como uma pessoa ainda em formação para melhorar a cada dia, para entender mais as pessoas, me tornar mais humilde a cada dia, de uma forma que todas as coisas que eu faço com relação ao meu trabalho, a minha empresa e a minha família, que eles apareçam e que eu seja sempre o suporte para todas essas coisas que fazem a minha vida, né? Que fazem o meu dia a dia e a forma como eu vivo. Perfeito, já começamos aprendendo. Eu digo que essa experiência do Personalidades é muito positiva para mim, porque eu tenho a oportunidade de entrevistar pessoas que eu já conheço, né? Conheço um pouco da atuação, mas não sei muito sobre a pessoa, enquanto crença, enquanto vivência. E eu digo que eu aprendo muito no programa, principalmente porque na tua primeira fala, a gente vê muito, e inclusive a Bíblia fala muito, de que examine o homem a si mesmo. Então, é muito importante ter essa mentalidade de eu estou sempre me examinando, sempre olhando com lentes voltadas para mim, buscando uma melhoria, né, uma evolução. E isso é crucial e de muita humildade, né, Nilva? Realmente requer uma humildade em olharmos para nós com mais atenção, no sentido de onde eu preciso melhorar, em que eu preciso evoluir espiritualmente e profissionalmente, nas relações. Então, uma das primeiras falas que realmente já traz muito para a gente e que, de fato, mostra muito de uma constante evolução. A primeira base é examine o homem a si mesmo, né? E isso é muito valioso. Já começo aprendendo. Nilva, conta pra gente quais são as suas áreas de atuações hoje de empreendedorismo em Marabá. Hoje a gente tem uma formação familiar. Sim. Né? Então a gente hoje mexe com distribuição de combustível, varejo e atacado, transporte de combustível, fazenda e também temos uma franquia da Arezzo em Marabá.
Nós amanhecemos o dia falando de trabalho e anoitecemos A família conversando toda. sobre trabalho. Na família inteira, hoje a gente tem uma formação familiar trabalhando. Perfeito. Como é para você hoje ver que toda a sua família enveredou para o empreendedorismo? Eu acho que o empreendedorismo você se forma, você pensa no empreendedorismo bem no começo da sua vida, né? Existem várias formas vários conceitos sobre empreendedorismo, né? Oportunidade de novos negócios, identificação de problemas, novas oportunidades. Eu gosto de um conceito que fala que o empreendedorismo é a disposição de criar. Então, quando você está lá ainda em crescimento, na sua educação, você, talvez inconformado com algumas coisas que você viva, que você não goste, você já tem essa disposição de criar, de querer sair dali. E ali você já começa o empreendedorismo, né? Uhum. E ali você vai criando e você vai fomentando e vai criando novas oportunidades para a sua vida. Então, o primeiro empreendedorismo que eu vejo é na sua vida. Sim. E a gente sempre está pensando em criar. Eu tenho enormes projetos aí para frente. E nossa família, nós temos novos projetos e que a gente vai desenvolver com muita garra, com muita vontade, né? E eu acho que Marabá traz essas oportunidades para a gente crescer hoje, né? É uma cidade em grande movimentação, em grande crescimento e a gente precisa ir junto, né? Então, já que a gente já está nesse meio, a gente já é comerciante, então a gente tem que ir aproveitando as oportunidades. Nilva, conta pra gente, por favor, como iniciou tua trajetória no empreendedorismo? Bem, então, partindo do que eu já falei sobre o meu conceito do empreendedorismo, desde cedo eu pensava realmente em sair da situação, né? Da minha situação. Não vou dizer que era uma situação lastimável, não. Sim. Era confortável. A minha família, a família onde eu fui criada, já era uma família de empreendedores. Meu avô, né, já era um comerciante. A minha família do meu pai, eram mulheres fortes. Todo mundo tinha uma forma de trabalhar, uma forma de viver um pouco mais diferenciada. Então, quando a gente é criada já nesse meio, a gente já tem essas ideias, né, do que você quer para a sua vida, o que você vai fazer. Você tem projetos e projetos, porque você não quer viver o tempo todo ali estagnado. Então, você começa a pensar, né, nos projetos que você vai fazer para a sua vida. Tanto é que quando eu mudei para cá, para Marabá, eu vim com esse propósito, no ano de 1983, onde eu vim procurar emprego e encontrei o emprego que trabalhei 19 anos, que foi numa concessionária Chevrolet. E depois de bons anos trabalhando na concessionária Chevrolet, eu conheci o meu marido, né, o homem com quem eu sou casada hoje. E ele é um empreendedor nato, ele é um comerciante muito bom, que tem muitos insights, né? Então, ele falou para mim, tem que largar esse emprego e vir me ajudar. E aí a gente foi, né? E fomos começando devagarinho, e graças a Deus a gente foi conseguindo consolidar as nossas empresas. Nada fácil, Pamela, nada fácil. Sempre com muita dificuldade, sempre correndo atrás de muita coisa, o dia inteiro, né? Eu sempre falo que quando a gente acorda de manhã, você tem que começar a correr, porque sempre tem alguma coisa atrás de você, como no deserto, né? Quando começa o dia, a gazela tem que correr, porque atrás dela vem sempre um predador, né? Sim. Então é isso, sempre muito trabalho e com o olhar na frente, pensando sempre em progredir. A gente ainda não chegou onde a gente quer, porque eu acho que a gente sempre tem, né, essa vontade de desenvolver mais.
Mas a gente continua lutando. Perfeito. Nilva, uma das suas falas me chamou a atenção porque você veio de um meio onde você viu mulheres fortes no seu seio familiar, né? Isso te ajudou a forjar a tua identidade, né? Como uma mulher forte também. Como você vê hoje, onde se prega muito essa questão do feminismo e muito uma cultura de se eu preciso evidenciar uma mulher, eu preciso diminuir o homem. Hoje é muito, uma visão, eu digo que um conceito um pouco deturpado, né, dessa mulher forte. Como é para você isso? Como foi para você ter essa figura forte? Eu te conheço, né? Conheço a tua atuação, conheço tua filha também, e eu vejo em vocês mulheres fortes. É muito fácil visualizar isso em vocês. Como é para você adequar, né, e fazer com que essa mulher forte priorize família? Você, como essa mesma mulher forte, começa o programa falando que de tudo que faz, o que mais ama, o que mais queria ser e atuar é como mãe. Ou seja, a gente está falando de uma mulher forte que prioriza a família. Como é para você isso hoje? Pamela, eu nunca tive grandes problemas com isso, porque o meu marido é uma pessoa maravilhosa nesse quesito, principalmente. Ele sempre me deixou muito à vontade. E na criação da nossa filha, a gente sempre também tentou explicar, mostrar para ela como que é a vida e que ela precisava se firmar, ela precisava ter a formação pessoal dela, né, para que ela viva do próprio trabalho, para que ela tivesse um curso superior. Isso tudo a gente educou, né? E nós duas temos a bênção de ter o César e o João, meu filho, na nossa vida, né? O César pai e o João filho, que sempre nos apoiam. Eles sempre estão com a gente, o que a gente precisa, eles estão do nosso lado. E assim, eu não lembro de que eles tenham nos podado. Isso não vai dar certo, isso não. Eles acham que a gente tem que ir lá e tentar. E eles sempre foram nossos companheiros nisso, né? De tentar, de não se acovardar. E você tem espaço para crescer. Embora eu tenha sido criada no meio de mulheres fortes, mas mais porque eram mais mulheres realmente na família, mas nós também tínhamos homens fortes que foram construtores, que construíram, né, a vida das famílias. Mas assim, ficou o exemplo, por exemplo, uma coisa assim bem simples, que a mulher precisa ter a sua profissão, que a mulher precisa ter a sua independência financeira e também ter uma independência emocional. Porque às vezes você também pode ter uma coisa e a outra não. O ideal seria ter as duas, né? E o que eu me espelhei nessas mulheres foi justamente isso, a independência que elas tinham. Professoras, contadoras, né? Isso a gente está falando de muito tempo atrás, sim, dos anos 80, 90, né, Pamela? Que eram outros conceitos. Exatamente. Era outra forma de viver, mas eram mulheres à frente do seu tempo. Políticas, né? Participavam de política e isso foi me mostrando que eu também podia, né? Quando a gente é criada no meio, como eu já falei antes, a gente acha isso natural. Então, eu nunca convivi com preconceitos, graças a Deus, nunca convivi com preconceito contra a mulher, assim, muito, muito velado, não dentro de casa, não dentro da família. Talvez no trabalho, né? Mas, assim, são coisas que a gente também aprende a lidar. Até mesmo porque, para lidar com isso, em períodos, décadas atrás, era quando se tem essa base familiar que te dá esse alicerce de apoiar, de encorajar, é totalmente diferente, né, Nilva? E o que eu percebo na tua fala é que, de fato, você foi agraciada em estar em um meio que fugia os padrões, né, do período. Bem forte isso, né? Sim, sim, sim. As minhas parentes, né, eram realmente mulheres fortes e
à frente do seu tempo, mas harmoniosamente, Sim. né? Harmoniosamente, todo mundo com família, todo mundo com seus trabalhos, sua independência. E eu achava aquilo muito, muito bom e achava bonito, né? E desde muito cedo eu comecei a trabalhar para me manter e também eu queria alçar novos voos. Perfeito. E é como uma dança, né? Quando existe uma família, de fato, funcional, com equilíbrio emocional, você percebe que, de fato, flui como uma dança, onde existe o homem conduzindo, a mulher sentindo prazer e sem ser conduzida, mas, ao mesmo tempo, também conduzindo, tendo a sua liderança, tendo a sua força. Ambos foram feitos de forma que se complementam, né? E quando eu vejo que um casal olha um para o outro, fortalecendo e edificando o que no outro é válido ser edificado, isso flui de uma forma muito natural e cria famílias fortes, alicerçadas e que crescem muito, né? A tua família hoje mostra muito isso, né? Eu conheço uma das tuas filhas, eu não conheço o teu filho, mas dá pra ver o quanto que são fortes emocionalmente falando, são estabilizados emocionalmente, e isso se dá por uma criação que prega esses valores e vive, de fato. Parece, às vezes, que não existem conflitos. Existem, Sim. sabe? Existem conflitos, existem ideias discordantes, mas a gente tenta, tanto eu e o César, a gente tenta conduzir as coisas da melhor forma possível, pensando no bem deles, né? Eu acho que uma das sacadas maiores com relação à família, quem sou eu para falar o que é uma família ideal? Eu acho que nem existe, né, uma família ideal, sem problemas, sem conflitos. Mas é a gente mostrar na nossa experiência como agir, como você realizar alguma coisa para numa nova forma de se postar, para sair de alguns conflitos e realizar, né, novas formas de lidar com isso. O exemplo. Então, assim, a gente tem que entender que a família não é perfeita, que os conflitos existem, mas que a gente pode trabalhar para melhorar. Perfeito. Olha só, um programa com muito conteúdo, que de fato agrega não só no sentido profissional, mas também pessoal. E olha, eu vou para um breve intervalo, mas já voltamos com mais conteúdo para você. Eu te aguardo, viu?